Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É isso que está escrito lá em Mateus capítulo 5, nos versículos 11 e 12. Muitos acreditam que essa aqui não é uma nona bem-aventurança, mesmo que ela comece com a famosa expressão em todo esse trecho, bem-aventurados. Isso porque muda-se muito a construção do versículo, né? Em todas as outras bem-aventuranças nós vemos um versículo que é muito simples, né? Bem-aventurado é uma terceira pessoa, porque será consolado, porque deles é o reino dos céus, sempre algo que dirige a um cumprimento na eternidade. Mas já aqui nós temos um verso que é um pouco mais complexo e que se assemelha muito ao versículo 10, que fala dos perseguidos por causa da justiça, né? Até usa a mesma palavra, fala sobre também perseguição, mas aqui nesse trecho nós vemos que Jesus adiciona, além de Jesus falar num tom muito mais pessoal, falando diretamente aos seus ouvintes, né? Ele não fala daqueles que choram, ele não fala aqui daqueles que são perseguidos, ele fala: bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos, né? Mas não somente perseguição, ele adiciona também a ideia de insultos e de calúnia, né? De mentira contra a pessoa, contra os discípulos de Jesus Cristo. Jesus ele coloca que quando isso acontece com os discípulos, eles devem ser bem-aventurados. Isso é fruto de bênção, né? Por quê? Porque isso só acontece por causa da justiça, que aqui nesse versículo ele desenvolve mais, né? O que é a justiça aqui nesse trecho do versículo 10 e do versículo 11 e versículo 12, né? Ao contrário do versículo 10, ele não fala simplesmente bem-aventurados são vocês que são perseguidos por causa da justiça. Aqui ele fala que quando por minha causa forem perseguidos, insultados e caluniados. Jesus ele coloca aqui a verdadeira justiça, a verdadeira vida de retidão, uma vida correta, tem que ser uma imitação da vida de Cristo, né? Por isso que, por causa de Cristo, por sermos identificados como cristãos, por sermos identificados como pessoas que se importam em viver da forma como Cristo viveu aqui na terra, né? Quando nós nos importamos com isso, nós podemos vir a ser perseguidos, insultados e caluniados por causa de Cristo, né? Por causa do Senhor Jesus. Entenda então que quando nós olhamos para esse versículo, para esses dois versos, à luz da última bem-aventurança, entendendo que isso é um desenvolvimento natural da oitava bem-aventurança, nós podemos ter uma compreensão muito mais profunda sobre o que é a verdadeira justiça, né? Qual é a verdadeira justiça? Justiça não é simplesmente uma questão de igualdade. Muitas vezes nós colocamos justiça como isso, nós entendemos justiça como sendo igualdade. Mas não é isso simplesmente que é a justiça. É claro que é justo agirmos com igualdade, mas justiça, a palavra justiça, ela significa retidão. Em todo o contexto bíblico, sempre que se usa o termo justo ou justiça, se está falando de retidão. Viver em justiça é viver nos caminhos retos. E olhando para esse texto, é impossível vivermos em justiça, é impossível vivermos na verdadeira justiça sem Cristo, sem vivermos a vida de Cristo diariamente, sem constantemente nos policiarmos para vivermos como Cristo quer que vivamos, né? Que nós possamos nos preocupar com isso, que possamos entender que nós não somos justos por conta própria,
Nós só podemos ser chamados de justos, de pessoas corretas, retas, se vivermos à luz do que Cristo nos ensina. Nós só seremos de fato justos, que aí sim podem ser perseguidos, insultados e caluniados por causa dessa justiça, se nós entendermos que precisamos praticar cada uma das bem-aventuranças. Nós precisamos fazer cada uma delas, né? Nos identificar com todas elas. Nós precisamos ser os pobres de espírito, como diz no verso 3. Nós precisamos ser os que choram, como diz no verso 4. Nós precisamos ser os mansos, como diz no verso 5. Nós precisamos ter fome e sede de justiça, no verso 6. Precisamos ser misericordiosos, verso 7. Precisamos ser limpos de coração, como diz o versículo 8. Nós precisamos ser pacificadores, promotores da paz. Nós precisamos ser pessoas que praticam a justiça a tal ponto que podemos até ser perseguidos por isso. Isso é caminhar em retidão. Isso é viver em Cristo. É isso que é ter Cristo vivo em nós. E quando nós fazemos isso, muitas vezes, quando nós olhamos para essa realidade de que quando vivemos em justiça, vivemos à luz do que Cristo nos ensina, nós somos também perseguidos, isso pode nos trazer certa tristeza ou certa angústia. Porque podemos pensar, mas que alegria há em ser cristão? Que paz podemos experimentar? Como ser um pacificador se eu não consigo experimentar paz eu mesmo? Como ser manso se eu estou sempre tenso? Porque sempre existem problemas. Mas aí que entra o versículo 12, onde Jesus diz: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Quando nós vivemos conforme Cristo nos ensina em todas as bem-aventuranças, o que nos aguarda é maravilhoso. O que nos aguarda na eternidade é grande. Não é a ideia de algo que nós merecemos, mas algo que por meio de Cristo, vivendo como Cristo nos orienta, tendo Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus nos concede em graça. E nós podemos experimentar tamanha alegria. E quando Jesus fala alegrem-se e exultem, Ele não está dizendo que vocês vão se alegrar e exultar nos céus. Nós iremos também, de maneira que mal conhecemos aqui na terra. Mas quando Ele diz isso, é no presente, é hoje. Alegrem-se hoje, exultem hoje, olhando para os céus. Quando nós temos esse vislumbre de esperança, nós podemos experimentar alegria, conforme não se conhece na terra. Uma alegria que nós não podemos experimentar em nenhum outro lugar. Por isso, que possamos viver como bem-aventurados, que possamos viver em cada uma das bem-aventuranças, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede Tua palavra, porque o Senhor nos abençoa, Pai, e nós somos imensamente gratos ao Senhor por isso. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide de nós. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, que possamos conseguir colocar em prática cada uma das bem-aventuranças, que possamos ser misericordiosos, que possamos chorar com aqueles que choram, que possamos ser pessoas mansas, pacificadoras. Nos ajude a sermos humildes, pobres em espírito. Nos ajude, Pai, a termos um coração limpo. Nos ajude a praticarmos a justiça, Deus. Nos ajude, Pai, para que possamos viver da forma como Te glorifica, para que possamos viver de maneira que honra o Teu nome, que honra o nome que nós levamos conosco, de cristão. Nos ajude, Pai, que possamos viver para a Sua honra e Sua glória, Deus. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus que nós pedimos e especialmente agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus de hoje. Aproveite para usar o nosso chat. Se você está no celular, está aqui embaixo. Se você está no computador, ele está aqui desse lado, tá bom? Use o nosso chat.
deixa ali o seu boa noite. Se você tem algum pedido ou agradecimento, também aproveite o chat para deixar ali o seu pedido ou agradecimento para que possamos orar nos minutos que temos a seguir. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, também de curtir esse vídeo. Assim você apoia todos os materiais e pode acompanhar os materiais que já foram produzidos e tudo mais ainda que será produzido nesse canal. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.